Vamos lá, então, falar dessa sintonia, dessa conexão. Tem um nome aí na programação neurolinguística, também no coach, também nos cursos de comunicação, o chamado rapport. Escreve-se rapport, coloca na tela aí. O que é o rapport? O rapport ou sintonia é um pré-requisito para uma comunicação eficaz. Então, antes de fazer qualquer coisa com a pessoa ou um grupo, você precisa estabelecer rapport, ou seja, estabelecer sintonia com eles. Precisa ter flexibilidade suficiente para ser capaz de entrar de alguma maneira na realidade do outro. Quando você faz isso, ele se sente reconhecido e estará disposto a se enganjar com você. Com o rapport, as pessoas tendem a ficar mais abertas e ter menos objeções e tem mais probabilidade de aceitar o que você diz. Vem aqui comigo. Pessoal, imagina que você quer jogar no Corinthians, ou que você quer jogar no Palmeiras, ou que você quer jogar no Flamengo. Então você é um garoto ou uma garota que quer jogar num time de futebol desse. Você imaginou você indo com a camisa do Corinthians para pedir emprego no Palmeiras? Quebrou a conexão. Quebrou a conexão. Então, a imagem, lembra, você é julgado pela sua aparência. Se um cara aperta a campainha da sua casa, tem uma viatura da Polícia Federal, o cara com colete da Polícia Federal, ou seja, a aparência. Pode ser que seja um bandido usando uma viatura que não existe, uma farda que não existe para te sequestrar, mas a comunicação é que é a Polícia Federal. Então, a imagem, a maneira pela qual você se apresenta, lembra que eu falei da vestimenta adequada? Agora que eu vou exemplificar para criar o rapport. Então, vamos lá. Você é um advogado ou uma advogada de uma grande multinacional. Então, imagina você, um advogado, né? Então, vou dar o meu exemplo. Então, eu sou advogado de uma multinacional. O patrão me chama, o dono, o presidente, o CEO, me chama e fala assim, os nossos funcionários estão querendo entrar em greve. No momento dificílimo da empresa, eu não posso ter greve agora. Eu gostaria muito que você fosse o porta-voz da empresa para negociar para eles não entrarem em greve. Eles estão querendo 20% de aumento e eu só posso dar 12% de aumento. E vocês têm que convencê-los a não fazer greve. Muito bem. Então, imagine que eu sou advogado de uma multinacional. Então, eu tenho um bom salário. Vamos imaginar aí, eu ganho R$150 mil por mês. E eu tive essa missão agora, de convencer o presidente do sindicato daquela categoria a não fazer greve. Como é que eu estabeleço o rapport? Vamos lá. Lembra da aparência? Então, imagine. Eu faço uma pesquisa rápida do presidente do sindicato. Rápida. Eu entro nas redes sociais, localizo lá, ele tem Facebook, tem Instagram, tem Twitter, Ou entro lá na página do sindicato, vejo foto dele, o jeito que ele se veste, o jeito que ele se comunica, vejo discursos dele, a maneira que ele fala. Ou seja, eu conheço a pessoa. Conhecer a pessoa na qual eu vou conversar com ela. Aí, preste atenção, olha que interessante. Se eu for lá na sede do sindicato, colocar um terno Armani,
Pô, se eu ganho 150 mil, dá para comprar um terno Armani. Com abotoadura de ouro. Um sapato caríssimo, um crobo alemão caríssimo. Mercedes, com motorista. A hora que eu parar lá e descer, primeiro que vai chamar a atenção de todos ali da rua. Né? Vai chamar a atenção de todos. Aí vão olhar para mim e vão falar assim, nossa, quem é esse bacana aí? Quem é esse burguês? Aí eu chego e dou um cartão pro cara, aquele cartão maravilhoso, com marca d'água, com brilho, advogado, chefe do departamento jurídico da multinacional tal. Ô, o senhor é o presidente do sindicato, eu sou fulano, veio falar aqui em nome do presidente. Subconsciente daquele presidente de sindicato vai olhar para você e vai dizer assim, tá vendo lá? Não quer dar aumento para a gente? E esse terno aí? E esse carro aí, que é o preço do meu prédio inteiro, onde eu tenho meu apartamento? Esse sapato que dá aí para eu usar de espelho? Ou seja, a comunicação, lembra? Você é julgado pela sua aparência. Ué, professor, mas eu sou um advogado bem-sucedido. Sim, mas a comunicação se faz também. Neste momento, se quiser ter uma sintonia, volta lá atrás. Voltou? Então vamos lá. Você olhou nas redes sociais, você viu como é que o cara se veste, você viu como ele fala? Bora. Você sabe até onde ele almoça. No botequinho ali, perto da sede do sindicato. Você vai deixar o Rolex em casa, você vai pôr uma calça jeans, vai pôr uma camiseta ou uma camisa com o botão aberto, você vai chegar lá de Uber, você vai encostar a barriga no balcão, se de preferência você vai ficar observando, porque você sabe quem é o cara não sabe quem é você. Aí você vai ver o nome dele, você sabe o nome dele já, aí você viu que ele chegou, ele pediu uma bebida lá antes do almoço, você pede a mesma bebida. O subconsciente dele já falou, opa, esse senhor aí, esse fulano aí, ou essa advogada, bebe a mesma coisa aqui, ó. E aí você pergunta para o balconista, pô, o fulano vem aqui, ele vai olhar para você, é você, né? Pô, rapaz, eu estou aqui em nome do fulano de tal, lá da empresa, rapaz, mas nós viemos aqui para negociar, eu sou advogado, fulano de tal, eu sou advogado, sou, você é o fulano, sou o fulano, pô, bacana, e aí ele vai estender a mão para você, vamos imaginar que não é época de pandemia, né? Ninguém vai dar só o cotovelo assim, né? Mas você vai estender a mão para a pessoa. Eu vou perguntar uma coisa para você. Quantos cursos de aperto de mão você já fez na vida da comunicação interpessoal? Coloca na tela aí para gente. O aperto de mão. Muitas vezes um negócio, tem a pesquisa norte-americana, 35% das vendas, se dão ou não certo, começa no aperto de mão. E o que é o aperto de mão? É um cumprimento, né? Hoje é da raça humana, de toda a humanidade, mesmo algumas culturas, como as orientais, que não são muito de dar a mão, né, são só de cumprimentar com o aceno de cabeça ou de corpo, né, se curvando assim, mas mesmo eles, né, sabem da cultura ocidental, estendem a mão para o cumprimento. Muito bem. Se você teve um pai como o meu, que dizia assim, olha, o homem aperta a mão firme e forte. E, na verdade, isso não tem nada a ver. Porém, a comunicação interpessoal do aperto de mão vai falar muito ao subconsciente da pessoa. De que maneira? Vamos imaginar uma pessoa que não aperta a mão, ela só dá a ponta dos dedos, sabe?
ponta dos dedos. E eu vou chamar de mão de alface, né? Ela dá aquela, só a ponta do dedo assim. E nem faz a força de apertar, só encosta a mão assim. Muito bem. E vamos imaginar o outro extremo. Aquele que aperta, você só para de apertar quando vê lágrimas saindo do seu olho. Mão de alicate, ou de morsa, né? Mão de morsa. Então, duas pessoas que têm um comprimento diferente. Vamos pensar o seguinte. Um cara quer comprar um apartamento e o outro é o corretor do imóvel que está fazendo a negociação. Tem o vendedor que é o dono, mas o contato é com o corretor. Muito bem. O corretor de imóvel é aquele que aperta forte. Que o pai dele falou, para você mostrar sinceridade, você tem que apertar mesmo, para a pessoa sentir o peso. E o outro não. O outro só encosta a mão assim. Eu vou ler o subconsciente, né? Dos dois, na hora que eles chegaram no imóvel, onde ele vai ver o imóvel junto com o corretor. Estendeu a mão. Pronto. Eu vou ler o subconsciente de cada um deles. O corretor que aperta forte vai falar, esse cara é um banana, não vai comprar nada. Subconsciente. Agora o subconsciente do futuro comprador. Nossa, que cara violento, esse cara vai empurrar coisa que eu não quero. Então note que teve uma quebra de sintonia, não rolou rapport aí. Professor, e o que fazer na comunicação, tá, do cliente que entra no seu escritório, por exemplo, ou da cliente que entra no seu escritório, por exemplo, fora da pandemia, porque se for na pandemia é melhor só cumprimentar com a cabeça, o cotovelo, dar um soquinho assim, mesmo um soquinho depois que passa álcool, né? Mas enfim, como que você deve fazer? Então vamos lá, a partir de agora, você vai estender a mão para a pessoa apertou, você apertou. A pessoa pôs pressão, você põe pressão. A pessoa só encostou, você só encostou. Por quê? Quem comanda é o cliente. Lembra daquela frase assim, o cliente tem sempre razão? Então, ele apertou, você aperta. Ele pôs mão de alface, é mão de alface. Por quê? O subconsciente daquela pessoa vai falar assim, já começamos a se entender. Porque ele se cumprimenta da mesma maneira que eu cumprimento. Então, note que o aperto de mão já começa a dizer se você vai ter sucesso ou não dali para frente. Além, obviamente, da sua aparência. Porque, volta lá para o caso do nosso sindicato. O cara bateu o olho em você, viu que você está vestido igual a ele. Ele escutou você pedindo a mesma bebida que ele. Ele sentou para resolver um problema que não é dele, é do patrão. E ele vai falar para você que ele pode dar só 6%. Mas o professor, o senhor esqueceu, o senhor falou que era 12%. Não, ele vai falar 6%, e depois ele vai ligar e vai falar que conseguiu 12%. Que ele conseguiu o dobro. Para não ter a paralisação da greve. Então, o rapport é essa sintonia. E agora eu falo para você aquilo que eu disse no módulo passado. Você poderia dar uma aula de direito de boné, camiseta, bermudão? Sim. Por exemplo, você quer falar para jovens skatistas sobre noções de direito constitucionais, ou seja, os direitos individuais e garantias, o artigo 5º da Constituição. Você foi chamado lá, porque no passado você foi skatista e você se tornou um grande advogado constitucionalista, e o presidente de uma associação de skatistas queria que você fosse dar uma palestra lá para os jovens skatistas,
soube inclusive do direito de andar de skate, o direito de ir e vir com o skate ou sem skate. Né? E aí, você foi chamado para dar uma palestra lá. Você pode chegar lá de paletó e gravata, ou, se for uma mulher, skatista, de um habillé, né? Um vestido, né? Um habillé de salto, né? No salto ali, todo elegante, tá? Pode. Mas a conexão não será a mesma se você quer começar ali no cérebro e ter uma conexão coração-coração. Olha só como é diferente. Você vai chegar para dar palestra. Bermudão, tênis, boné de aba reta, uma camiseta escrita Duralex Sedilex, por exemplo. Depois você vai explicar o que é aquilo para aquele jovem. E você vai chegar, o pessoal está tudo sentado lá na arquibancada, lá da pista de skate, e você chega no skate. Chega no skate, dá lá, você era skatista, você faz uma manobra, fala, e aí galera, chegou o advogado skatista para falar dos seus direitos, dos direitos constitucionais. Naquele momento, o subconsciente daqueles skatistas, daqueles jovens, daqueles adolescentes, vai falar, ele é um dos nossos. Vamos ouvir o que ele está falando. Gerou a emoção, gerou a conexão. Então, você já entra numa sintonia, num rapport, onde as pessoas vão te ouvir. Então, note que a maneira pela qual você se comunica, pela maneira pela qual você vai estar ali, é essencial essa conexão. Só que para mudar essa conexão, né, só de boca ouvido para cérebro, ou para coração, que é ali que as coisas acontecem, as coisas começam a acontecer no cérebro, mas elas se solidificam, na grande maioria das vezes, no coração, na comunicação que vai além da razão, que gera a emoção. E eu vou passar para você aqui 7 chaves da comunicação persuasiva. Anote, leia, se necessário, embora não ecológico, né, de imprimir os slides, anote, escreva no papel, né, e releia, reveja isso depois das aulas. 7 chaves da comunicação persuasiva. Coloca na tela aí para nós. E aí, 7 chaves da comunicação persuasiva. A primeira, da reciprocidade, da escassez, da solicitação, a chave do contraste, do porquê, da dor e do prazer e do arrependimento. A da reciprocidade, busque gratidão do seu interlocutor. Gentileza gera gentileza. Uma frase mágica que eu vou entregar para você. Sei que você faria o mesmo por mim. Vem aqui comigo, vamos estudar a chave da reciprocidade. A chave da reciprocidade, ela tem a gratidão como o eixo principal. Então, quando você vai, né, atender alguém e a pessoa te agradece, e você diz, não há de quê, de nada, não, corte isso. Eu sei que você faria o mesmo por mim, vamos dar o nosso melhor, assim. Sabe aquela questão que você chega no compromisso e você está atrasado, e você chega se desculpando? Errado. A persuasão fala assim, se você chegou atrasado, você marcou o compromisso lá às 11, e a pessoa chegou às 11, ou melhor, ela chegou 10 para as 11, e você deu 11 horas, nada. Deu 11h05, nada. Deu 11h10, você chegou para o compromisso. Você vai cumprimentar a pessoa
e não vai pedir desculpas. Como assim, professor? Eu cheguei atrasado e não vou pedir desculpas? Exatamente isso. Você não vai pedir desculpas. Você sabe o que você vai falar para ela? Muito obrigado de você ter me esperado. Tem diferença? Muita, não é verdade? Você vai dizer, muito obrigado de você ter me esperado. Uau! Mudou! Você não vai chegar lá, me desculpe, o trânsito, a situação do metrô estava lotado, o trânsito, o meu carro furou pneu. Não. Pode ter acontecido tudo isso. Mas você vai chegar agradecendo a pessoa por ela ter esperado. E neste momento, você quebra aquele atraso e começa a gerar a conexão. Isso é muito importante, gente, de você gerar esse sentimento de gratidão. O sentimento de gratidão, quando você faz essa questão da reciprocidade, você fala assim, nossa, ele me deu algo. Eu vou te dar um exemplo que acontece muito na cidade de São Paulo. Se você não for daqui, talvez no seu estado pode acontecer também, até porque aumentou muito o desemprego. Então, os vendedores de farol, né? O vendedor de sinal de trânsito, das sinaleiras, dependendo da região do país que você está, farol, sinal de trânsito, sinaleira, tem os seus nomes aí alterados conforme a região que você mora. E aqui o cara vem pendurando a balinha no seu retrovisor. Ele passa assim, né? E vai pendurando a balinha. Né? E aí, ele passa e ele volta correndo para ver quem quer comprar. Você quer comprar, você dá lá R$2, você retira a balinha dali e dá R$2 para o cara lá. Muito bem. Alguns, né? Eles chegam com uma balinha só. Então, ele põe o saquinho de balinha no seu retrovisor e eles chegam e te dão uma balinha, uma cortesia para você. Uma cortesia. Quando você pega aquela cortesia, gera a obrigatoriedade da reciprocidade. Você pode até não levar, não comprar aquela balinha, porque você não gosta, porque você não tem dinheiro, você não tem trocado e tal. Mas você pensa em comprar. Poxa, o cara está trabalhando nesse sol, correndo o dia todo, pendurando bala em retrovisor, e ele me deu algo. Então, eu tenho que contrapor algo ali, eu tenho que, sabe, aquele que faz antes de cobrar. Então, quando você tem isso, o seu escritório mesmo, o seu escritório tem que ter balinha? Tem. Tem que ter água? Tem. Tem que ter café? Tem. Tem que ter suco? Tem. Se puder, tenha. Eu tenho um curso meu que está gratuito na internet aí, que chama Sedução, Conquista e Manutenção de Clientes, que eu falo dessas 7 chaves aqui. Eu até dou o exemplo do cara que tinha vários carrinhos e várias bonequinhas. Sabe aquela bonequinha feijãozinho? Uma bonequinha pequenininha assim. A minha filha tem uma fofolete também, umas bonequinhas que vendem uma caixinha pequenininha assim, e carrinho desses carrinho de ferro, né? Carrinho pequenininho assim. E o cara, vendedor de seguros, aprendi com ele, inclusive. Saudoso seu Osíris do Banco Itaú na década de 80. Ele tinha tudo isso aí. Um monte de bonequinha pequenininha e um monte de carrinho. Aí, quando chegava o cliente com filho, com filha, e às vezes não deixa o pai falar, a mãe falar, né? O moleque fica lá pulando, querendo brincar e tal, fica quieto. O que ele fazia? Ele puxava da gaveta um brinquedinho e dava para o menino ou para a menina. A partir dali, você conquistou a criança, você conquistou os pais. Ponto. A partir dali, a pessoa começa a gerar conexão, reciprocidade. Uau! No livro Fique Bem na Fita, do Dimitrios Mazzarella, é o livro também de estudos de tribunais americanos, ele fala até
da conexão de alguém que chega no escritório de advocacia e pergunta lá, olha, eu passei aqui para ver com o senhor, eu trouxe os documentos para o senhor analisar. O senhor aceita o café? Não, desculpe, eu estou com pressa, eu só vim deixar os documentos, e aí quero marcar uma consulta de verdade com o senhor, na semana que vem, eu já acertei com a sua secretária, vou marcar para quinta-feira que vem a consulta, ok, tudo tranquilo, não tem problema. É que hoje eu estou com pressa, porque o meu filho vai disputar a final do campeonato no colégio. E eu não posso faltar a esse último jogo. Puxa, que legal, qual o nome do seu filho? Meu filho chama Felipe. Ok, seu João. Vai lá, boa sorte para o Felipe. Ok? Passou. Quando esse cara voltar, primeira coisa que você tem que falar para ele, seu João, como foi? O Felipe ganhou, deu tudo certo. O cara vai falar, uau! Ele lembrou do nome do meu filho. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Antes de acabar esse bloco, e antes de entrar na chave da escassez, eu quero dizer para você, não esqueça o nome do seu cliente. O nome é um mantra. É um mantra. O seu cliente fala o nome para você. Na segunda consulta, ou na segunda vez que ele vai no seu escritório, você tem que perguntar o nome dele de novo, meu amigo. O que o subconsciente dele vai informar? Eu não sou importante para esse advogado, ele não sabe meu nome. O nome é importantíssimo. Nós vamos, mais para frente, nós vamos dar ênfase em algumas coisas que se relacionam com isso. Ok? Até daqui a pouco.